Helena entrou no próprio hotel como se fosse invisível. Roupa simples, postura discreta. Ninguém a reconheceu. Ela só queria ver a verdade por trás dos relatórios. Mas em 15 minutos, foi cercada, acusada, humilhada diante de todos. Um colar havia sumido. E alguém precisava pagar. Bruno, o chefe de segurança, a apontou sem piscar. Sem prova, sem hesitação. O que ele não sabia é que aquela mulher não era uma hóspede qualquer. E quando Helena revelou quem realmente era, o chão do hotel inteiro tremeu. Se inscreve agora e diz de onde você está assistindo. Porque essa história de vingança e justiça vai te prender até o último segundo. Helena atravessou as portas giratórias do Hotel Atlântida com passos lentos. A roupa simples se sentia como armadura errada. Ela carregava apenas uma bolsa de couro gasta e a certeza antiga de que seria invisível. O lobby brilhava com mármore claro e lustres de cristal. Hóspedes bem vestidos circulavam com malas de grife. O ar cheirava a perfume caro e flores recém-cortadas. Helena observou a recepção com atenção silenciosa. Samuel, o jovem atendente, cumprimentava alguns com um sorriso largo. Outros recebiam apenas educação automática. Quando ela se aproximou do balcão, Samuel levantou os olhos. O sorriso não apareceu. "Bom dia", ele disse. A voz era plana. "Bom dia. Estou hospedada. Quarto 412. Samuel digitou algo no computador sem olhar para ela. "Tudo certo. Precisa de algo?" "Não, obrigada." Ele já estava olhando para a tela novamente. Helena sentiu o peso familiar da exclusão educada. Ela caminhou até o café anexo ao lobby. As mesas estavam ocupadas por executivos e turistas. Ninguém a notou. Helena escolheu um canto discreto e puxou a cadeira. O som raspou no piso polido. Algumas cabeças viraram por um segundo. Uma camareira passou rápido entre as mesas, mãos ágeis, postura precisa. Helena reconheceu o movimento de quem trabalha invisível. Quando a mulher se aproximou, Helena pediu apenas água. "Com gás ou sem gás?" A camareira tinha voz baixa, mas firme. "Sem gás, por favor." A mulher assentiu e voltou para o balcão de serviço. Helena a observou organizando bandejas com eficiência silenciosa. Ninguém agradecia. Ninguém olhava 2 vezes. Helena bebericou a água devagar. Ela fez anotações mentais. O ritmo da equipe, a tensão nos ombros dos funcionários, a diferença entre sorrisos verdadeiros e performances. O hotel que ela conhecia pelos relatórios era outro. Este, visto de baixo, revelava fissuras. Quando Helena saiu do café, sentiu o desconforto colar na pele. Ela tinha vindo avaliar a cultura interna. A avaliação já estava começando. Helena voltou ao café na manhã seguinte. Escolheu a mesma mesa do canto. A camareira de ontem apareceu novamente. Ela carregava uma bandeja pesada sem demonstrar esforço. Quando passou por Helena, os olhos dela demoraram 1 segundo a mais. Havia algo ali. Reconhecimento. Incompleto. Helena sorriu de leve. Nada exagerado. Apenas um gesto humano. A mulher desviou o olhar rapidamente e seguiu para outra mesa. Mas Helena viu a hesitação. Minutos depois, a camareira voltou com a jarra de água. "Bom dia." "Bom dia. Você trabalha aqui há muito tempo?" A pergunta pegou a mulher de surpresa. Ela piscou 2 vezes. 23 anos. "É um tempo longo." "É." A voz dela carregava algo entre orgulho e cansaço. Helena assentiu devagar. "Deve conhecer bem o hotel." A camareira olhou ao redor antes de responder. "Conheço." Havia peso naquela palavra. Helena sentiu. "Meu nome é Helena." A mulher hesitou. "Dora." "Prazer, Dora." Dora abriu a boca como se fosse dizer algo, mas um hóspede acenou de longe chamando atenção. Ela se afastou sem olhar para trás. Helena ficou observando Dora trabalhar. A forma como ela movia cadeiras sem fazer barulho. Como antecipava pedidos antes que chegassem.
Havia dignidade ali. O tipo que ninguém celebrava. Quando Dora passou novamente, Helena deixou uma gorjeta generosa sobre a mesa. Ela não esperou agradecimento. Ao sair, Helena sentiu os olhos de Dora em suas costas. Era o mesmo olhar de ontem. Curiosidade misturada com memória antiga. Dora ficou parada com a nota na mão. Ela conhecia aquele rosto de algum lugar. Mas de onde? Helena decidiu explorar os corredores do térreo. Ela passou pela área de eventos e pelos salões de conferência. Tudo estava impecável. Tapetes sem manchas, quadros alinhados com perfeição. Mas havia câmeras em cada esquina e seguranças circulando com frequência suspeita. Helena virou à esquerda e quase esbarrou em um homem de uniforme azul marinho. Ele era alto, ombros largos, crachá dourado no peito. Bruno Lessa, chefe de segurança. Bruno não pediu desculpas. Ele a olhou de cima a baixo. Posso ajudar? A voz era educada, mas havia algo afiado embaixo. Estou apenas conhecendo o hotel. Você está hospedada? Estou. Número do quarto? Helena sentiu a mudança no ar. Não era pergunta de serviço. Era interrogatório disfarçado. 412. Bruno não anotou nada, mas seus olhos registraram tudo. A senhora está longe da área de hóspedes. Eu gosto de caminhar. Entendo. Ele não parecia acreditar. Só lembrando que algumas áreas são restritas. Eu não entrei em nenhuma área restrita. Por enquanto. Bruno sorriu. Não chegou aos olhos. Se precisar de algo, a recepção está no lobby. Ele se afastou devagar, como predador que marca território. Helena ficou parada no corredor vazio. O coração batia mais rápido que o normal. Aquilo não tinha sido sobre segurança. Tinha sido sobre controle. Ela olhou para a câmera acima da porta. A lente vermelha piscava constante. Bruno estava observando. Ela tinha certeza. Helena voltou ao lobby no meio da tarde. Planejava subir para o quarto e revisar anotações. Mas a agitação a impediu. Uma mulher de vestido branco e colar, de pérolas, descia a escada rapidamente. O rosto estava vermelho. Meu colar desapareceu! A voz dela cortou o ambiente como vidro quebrando. Hóspedes viraram as cabeças. Conversas pararam no ar. Samuel saiu de trás da recepção com as mãos levantadas. Senhora Valença, por favor, vamos verificar. Verificar o quê? Foi roubado! Bruno apareceu do nada, como se estivesse esperando. Senhora Valença. A voz dele era calma, profissional demais. Vamos resolver isso com tranquilidade. Clarice Valença apontou para o lounge. Eu deixei ali por 5 minutos. 5! Bruno assentiu como se já soubesse a resposta. Quem circulou pela área? Samuel olhou para o computador. Alguns hóspedes, funcionários da limpeza. Segure quem passou por ali. Bruno falou como ordem. Helena estava parada perto do balcão. Ela tinha atravessado o lounge 15 minutos atrás. O olhar de Bruno encontrou o dela. Havia reconhecimento imediato. Miguel Azevedo, o gerente de operações, apareceu apressado. Senhora Valença, peço desculpas pelo ocorrido. Desculpas não devolvem meu colar. Miguel tentou sorrir. Não funcionou. Vamos investigar, com discrição. Discrição? Clarice apontou ao redor. Há um ladrão aqui dentro. Bruno já estava se movendo, em direção a Helena. Bruno parou a meio metro de Helena, perto demais para ser casual. A senhora passou pelo lounge há pouco tempo. Não era pergunta. Era acusação mascarada. Passei. Precisamos verificar sua bolsa. Protocolo. A palavra saiu como escudo moral, como se protocolo apagasse a humilhação. Helena sentiu dezenas de olhos cravados nela. O lobby inteiro virou plateia. Por que minha bolsa? Porque a senhora passou pela área. Bruno manteve a voz neutra. É procedimento padrão. Padrão para quem? O silêncio que seguiu foi denso.
Miguel se aproximou com um sorriso tenso. Senhora, se cooperar seria melhor para todos. Melhor para quem? Helena o encarou. Miguel piscou surpreso. Ele esperava submissão educada. Eu quero uma razão formal, por escrito, e uma testemunha. Bruno cruzou os braços. A senhora está dificultando. Eu estou exigindo respeito. Clarice se aproximou com um olhar duro. Se não tem nada a esconder, eu não preciso provar inocência sem acusação. Helena manteve a voz firme. A raiva antiga subia pela garganta. Mas ela assegurou. Miguel tentou novamente. Por favor, vamos resolver isso com calma. Calma. Helena sentiu algo quebrar por dentro. Vocês me cercam como criminosa e pedem calma? Ninguém está acusando. Miguel falava baixo. Vergonha alheia. Não? Helena olhou ao redor. Então por que só eu estou sendo abordada? Ninguém respondeu. Bruno deu um passo à frente. Posso chamar a polícia se preferir. A ameaça ficou pendurada no ar. Helena percebeu a armadilha. Se cedesse, seria engolida. Se resistisse, seria punida. Ela escolheu resistir. Chame. Mas eu quero tudo. Documentado. Câmeras. Relatório. Identificação sua por escrito. Bruno hesitou. Só um segundo. Mas Helena viu. Clarice deu um passo à frente. O perfume caro invadiu o espaço. Esse tipo de gente sempre se aproveita. A voz dela era alta, intencional. Algumas pessoas assentiram com silêncio. Outros desviaram o olhar. Helena sentiu o golpe. Não nas palavras, na normalização delas. Que tipo de gente? Ela perguntou devagar. Clarice abriu a boca. Fechou. Pessoas oportunistas. Baseado em quê? Na minha roupa? Ninguém respondeu. Miguel limpou a garganta. Vamos evitar constrangimentos. Podemos resolver na sala. A sala? Helena o cortou. Para esconder o constrangimento de quem? Miguel não soube onde colocar as mãos. Bruno fez sinal para 2 seguranças. Vamos para a sala interna. Evita a cena. A cena já foi feita. Helena apontou para os celulares levantados. Vocês garantiram isso. Mas os seguranças já estavam perto. Não tocaram nela. Não precisavam. A presença deles era a prisão. Helena caminhou escoltada através do lobby. Cada passo parecia eternidade. O mármore brilhante, as flores perfeitas, o luxo que virava arma. Pessoas sussurravam, filmavam, julgavam. Samuel observava pálido atrás da recepção. As mãos tremiam sobre o teclado. Dora apareceu no canto do salão com um carrinho de limpeza. Os olhos dela encontraram os de Helena. Havia algo ali. Reconhecimento final. Mas Dora não disse nada. Ainda não. Helena entrou na sala de segurança. A porta se fechou atrás dela. O barulho ecoou como sentença. Ela prometeu a si mesma uma coisa. Não seria quebrada. A sala era pequena. Paredes cinzas. Mesa de metal. 2 cadeiras. Monitor de câmeras piscando no canto. Bruno sentou do outro lado. Cruzou os braços. Vamos facilitar isso. A voz dele tinha mudado. Menos protocolo. Mais ameaça. Helena permaneceu de pé. Quero tudo registrado. Registrado? Relatório oficial. Com hora. Testemunhas. Revisão das câmeras. Bruno riu baixo. A senhora está complicando uma situação simples. Simples? Helena o encarou. Me cercaram no lobby. Me trouxeram para cá. E eu complico? Se explicar, seria mais fácil. Explicar o quê? Que eu não roubei nada? Então por que resistir? Helena sentiu a armadilha. Qualquer resposta viraria confissão. Eu quero as câmeras revisadas. Agora. Bruno se inclinou para a frente. Talvez a senhora tenha algo na bolsa que não deveria. Então peça um mandado. Mandado? Ele sorriu. Para que dificultar? A porta se abriu. Dora entrou empurrando um carrinho de limpeza. Desculpe, disseram que podia limpar. Bruno franziu a testa. Agora não. Só um minuto. Dora já estava passando pano na mesa vazia. Ela olhou para Helena.
O olhar durou 3 segundos, mas comunicou tudo. Você não está sozinha. Dora saiu sem pressa. A porta ficou entreaberta. Helena respirou fundo. Sentiu algo mudar. Eu quero o Miguel, aqui. E o jurídico do hotel. Bruno revirou os olhos. A senhora está exagerando. Então deixe eu falar com quem decide se é exagero ou não. Helena pegou o celular. As mãos não tremeram. Bruno se levantou rápido. Guarde isso. Ou o quê? Helena o encarou. Vai me acusar de mais alguma coisa? Ele ficou em silêncio. Helena discou. O telefone tocou 2 vezes. Hotel Atlântida, Conselho Administrativo. Miguel entrou na sala com o rosto tenso. Fechou a porta devagar. Helena. Ele parou. Engoliu o resto da frase. Ela levantou a mão. Não tenta suavizar. Eu só queria evitar... Evitar o quê? Que eu fosse humilhada. A voz dela estava baixa, perigosa. Muito tarde. Miguel olhou para Bruno, depois para o chão. Podemos resolver depois, em particular. Ele tentou sorrir. Se tudo se esclarecer? Se? Helena repetiu a palavra devagar. Você já me julgou, então. Não é isso. É exatamente isso. Helena deu um passo à frente. Você quer paz, não justiça. Miguel abriu a boca. Fechou. Não tinha resposta. Bruno se encostou na parede. Estamos perdendo tempo. Helena ignorou ele. Manteve os olhos em Miguel. Eu quero acesso às imagens, agora. E quero o conselho ciente de cada segundo disso. O conselho? Miguel piscou surpreso. Isso vai criar transparência. Helena cortou. Ou vocês preferem abafar? O silêncio pesou. Miguel respirou fundo. Vou ligar para o jurídico. Não. Helena pegou o celular novamente. Eu ligo. Ela ativou o viva voz. Discou um número que Miguel não conhecia. 3 toques. Secretaria do Conselho Administrativo. Boa tarde. Miguel ficou branco. Aqui é Helena Souza. A voz dela estava calma, firme. Preciso falar com o presidente, agora. Do outro lado da linha, houve pausa curta. Senhora Souza, um momento. Bruno franziu a testa. Algo estava errado. Miguel sentiu o estômago cair. Helena não desviou o olhar. Ninguém toca em minhas coisas até o protocolo ser seguido. Com transparência, até o fim. A linha ecoou uma vez. Senhora Souza. A voz nova era grave, formal. O que aconteceu? Helena respirou fundo. Eu fui acusada de roubo no meu próprio hotel. O silêncio que seguiu congelou a sala. Miguel cambaleou para trás. Bruno ficou imóvel. Helena continuou olhando para eles, esperando. A noite não terminaria daquele jeito. Ela tinha certeza. Helena colocou o celular sobre a mesa de metal. Ativou o viva voz sem pressa. Preciso que a conversa seja registrada. A voz dela estava baixa, mas firme. Do outro lado, o secretário do conselho confirmou. Entendido, senhora Souza. Miguel segurou a beirada da mesa. As pernas não pareciam firmes. Bruno olhou para a porta, depois para Helena. Os olhos dele calculavam saídas. Identifique-se para o registro. Helena apontou para Bruno. Ele hesitou. Bruno Lessa, chefe de segurança. E você? Ela olhou para Miguel. Miguel Azevedo, gerente de operações. A voz dele saiu rouca. Helena respirou fundo. Fui abordada no lobby sem evidência, cercada diante de hóspedes, trazida para esta sala sob escolta. Entendido. O secretário pausou. O conselho está sendo convocado agora. Bruno deu um passo à frente. Houve um mal-entendido... Mal-entendido? Helena o cortou. Você pediu minha bolsa porque eu passei pelo lounge. Procedimento padrão? Padrão para quem se parece comigo? Bruno travou. A frase ficou presa na garganta. Miguel tentou intervir. Podemos discutir isso com calma. Não. Helena levantou a mão. Ninguém toca nas minhas coisas. Ninguém altera a narrativa.
Protocolo completo, transparente. Ela desligou o viva-voz e guardou o celular. O jurídico chega em 20 minutos. Helena olhou para os dois. Até lá, vocês ficam aqui comigo. A senhora não pode, Bruno começou. Posso. Helena o encarou. Porque este hotel é meu. O ar saiu da sala. Miguel sentiu o chão virar areia movediça. O nome dela, o peso dele, tudo se encaixava. Bruno abriu a boca. Nada saiu. Helena não comemorou, não sorriu, apenas ordenou. Ninguém sai, ninguém avisa ninguém. Esperamos juntos. Ela sentou na cadeira. Cruzou as mãos sobre a mesa. Os 20 minutos começaram a contar. O lobby estava diferente quando a notícia vazou. Bruno tinha tentado conter, mas o nome Helena Souza ecoou rápido. Samuel atendeu 3 ligações seguidas de jornalistas. As mãos suavam. Clarice Valença estava sentada no sofá de couro, o rosto branco como papel. Ela é a dona? Clarice perguntou para Miguel. Ele assentiu. Não confiava na voz. Meu Deus. Clarice cobriu a boca. Eu disse aquilo. Miguel não respondeu. Também estava afundando. Hóspedes filmavam, postavam, comentavam. A humilhação tinha sido registrada em dezenas de celulares. E agora a reviravolta também. Helena atravessou o lobby meia hora depois. Mesma postura, mesma roupa simples. Mas algo tinha mudado. As pessoas viam ela agora. Clarice se levantou rápido. Senhora Souza, eu... Helena a ignorou. Caminhou direto para a recepção. Samuel? A voz dela estava calma. Ele levantou os olhos. Estava pálido. Sim, senhora. Preciso dos registros de hoje. Câmeras, relatórios, depoimentos de quem presenciou. Agora? Agora. Samuel olhou para Miguel pedindo socorro silencioso. Miguel assentiu. Derrotado. Helena continuou. E quero os vídeos que circularam nas redes. Todos. Vou providenciar. Samuel digitou rápido demais. Errou a senha 2 vezes. Clarice se aproximou novamente. Por favor, eu preciso falar. Depois. Helena não olhou para ela. A frieza doeu mais que grito. Clarice voltou para o sofá. As pérolas no pescoço pareciam pesar. Dora apareceu empurrando o carrinho. Passou por Helena devagar. Os olhos dela se encontraram. Dora assentiu o mínimo. Helena entendeu. Eu vi. Eu sempre vi. Miguel se aproximou com passos incertos. Preciso falar com a senhora. Na sala administrativa, em 10 minutos. Helena não esperou resposta. Ela subiu a escada. Cada degrau ecoou no silêncio pesado. O lobby inteiro observou. A dona tinha voltado. Mas não como eles esperavam. A sala administrativa era pequena. Apenas uma mesa, 2 cadeiras, arquivos empilhados. Miguel entrou e fechou a porta. Ficou de pé. Helena sentou. Esperou. Eu não sabia. Miguel começou. Que eu era a dona. Helena o encarou. Isso muda o que aconteceu? Ele abriu a boca. Fechou. Responde. A voz dela estava firme. Se eu fosse hóspede comum, estaria tudo bem? Não. Mas você tentou abafar. Pediu que eu cooperasse. Sugeriu resolver depois. Miguel sentou. As mãos tremiam. Eu só queria evitar... Escândalo, Helena completou. Não injustiça. Escândalo. O silêncio cortou. Miguel olhou para as próprias mãos. Eu falhei. Você escolheu. Helena se inclinou para a frente. Quantas vezes esse procedimento foi usado contra pessoas como eu? Ele não respondeu. Porque não tinha como sem se ver. Helena pegou uma caneta. Papel. Investigação completa. Relatório oficial até amanhã de manhã. Amanhã? Câmeras revisadas. Registros de achados e perdidos. Histórico de abordagens. Miguel respirou fundo. Isso vai levar tempo. Então comece agora. Ela empurrou o papel para ele. E quero acesso aos logs de segurança. Todos. Miguel assentiu. Derrotado. Sim, senhora.
Helena se levantou. Parou na porta. Miguel. Ele olhou para cima. Se você tivesse agido certo desde o começo, nada disso teria acontecido. A frase ficou pendurada no ar. Miguel ficou sozinho na sala. O peso da própria covardia esmagava. Ele tinha escolhido conforto. Sempre escolhia. Agora estava pagando o preço. Helena encontrou Dora no final daquela noite, longe do lobby, na área de serviço. O corredor era estreito, paredes brancas, cheiro de sabão e roupa limpa. Outro mundo. Invisível para hóspedes. Dora estava dobrando toalhas. Os movimentos eram precisos, automáticos. Dora. Ela virou. Não pareceu surpresa. Senhora Souza. Helena. Ela se aproximou. Só Helena. Dora assentiu devagar. Continuou dobrando. Helena sentou num banco de plástico. Obrigada, por hoje. Eu não fiz nada. Você entrou naquela sala, me olhou. Dora pausou. Eu a reconheci, anos atrás. Você vinha aqui às vezes. Eu vinha, Helena confirmou. Mas parei. Achei que relatórios bastavam. O silêncio disse mais que palavras. Isso acontece muito? Helena perguntou baixo. Dora olhou ao redor. Verificou se estavam sozinhas. Mais do que deveria. Bruno? Ele é conhecido. Dora dobrou outra toalha. Aperta quem não pode se defender. Helena sentiu raiva subir. Controlou. Por que ninguém denuncia? Porque precisam do emprego. Dora a encarou. E por que quem denuncia desaparece do cronograma? Desaparece? Menos horas. Piores. Turnos. Até pedir demissão. Helena fechou os olhos. A culpa era pesada. Ela tinha poder, tinha recursos, e não estava vendo. Quantas pessoas? Helena perguntou. Não sei. Dora hesitou. Mas conheço pelo menos 5. Só este ano. O número doeu. Helena se levantou. Isso vai mudar. Dora a olhou com algo entre esperança e descrença. Muita gente já disse isso. Eu não sou muita gente. Eu sei. Dora quase sorriu. Por isso estou falando com você. Helena saiu da área de serviço com o peito apertado. Não era um homem. Era um sistema. E sistema não cai com demissão. Precisa de reconstrução. Ela tinha trabalho pela frente. A sala de monitoramento estava fria. Telas piscavam com imagens em preto e branco. Helena sentou ao lado do analista técnico. Miguel estava de pé atrás dela. Comece às 14h30. Helena pediu. O analista digitou. As imagens correram para trás. Helena viu a si mesma entrando no lounge. Sozinha. Bolsa no ombro. Ela pegou uma revista. Sentou por 3 minutos. Saiu. Nada mais. Avança, Helena disse. Clarice apareceu 10 minutos depois. Gritando. Apontando. Bruno chegou em menos de 1 minuto. Como se estivesse esperando. Helena sentiu algo gelado na espinha. Volta mais. O analista obedeceu. Bruno já estava perto do lounge, observando. Antes do grito. Ele já estava lá. Miguel murmurou. Helena não respondeu. Continuou assistindo. Bruno apontou para ela no vídeo. Sem hesitação. Não investigação. Caça. Quero ver o corredor externo. Helena pediu. O analista mudou de câmera. A imagem mostrava parte do corredor. Depois cortava. Cadê o resto? Helena perguntou. Tem um trecho faltando. O analista franziu a testa. Das 14h22 às 14h38. 16 minutos? Sim. Helena olhou para Miguel. Isso é normal? Não. Ele estava branco. As câmeras gravam contínuo. Só param se alguém pausar manualmente. Quem tem acesso? Miguel engoliu seco. Segurança e gerência. Helena sentiu o peso da verdade. Revise os logs de acesso, agora. O analista digitou rápido. Telas mudaram. Acesso registrado. Bruno Lessa, 14h20. Ação, pausa temporária. Câmera 7. Helena respirou fundo. A dor se tornou precisa. Ele editou, Miguel sussurrou. Ele sabia. Helena se levantou. Copia tudo. Backup em 3 lugares diferentes. Sim, senhora. Ela olhou para Miguel. Amanhã de manhã.
Conselho completo, com essas provas. Miguel assentiu. Mas os olhos dele carregavam medo. Helena saiu da sala sabendo uma coisa. A batalha estava apenas começando. A reunião emergencial começou às 8 da manhã. Sala de conferências, mesa longa, conselho administrativo, jurídico, gerências e Bruno. Helena entrou por último. Sentou na cabeceira. Bom dia. A voz dela estava neutra. Alguns responderam. Outros apenas assentiram. Bruno estava encostado na parede, braços cruzados, rosto fechado. Helena colocou um pendrive sobre a mesa. As imagens. O advogado do hotel se inclinou. Senhora Souza, antes de prosseguir... Não. Helena o cortou. Vamos prosseguir agora. Ela ligou o projetor. As imagens apareceram na parede. Bruno apontando. Sem prova, sem hesitação. O trecho faltante. 16 minutos de vazio. O log de acesso. Nome dele brilhando. Bruno se afastou da parede. Isso é manipulação. De quem? Helena o encarou. Suas credenciais. Seu acesso. Qualquer um pode usar minhas credenciais. Então você foi negligente. Helena não desviou o olhar. Ou foi intencional. Escolhe. Silêncio pesado. O presidente do conselho limpou a garganta. Bruno, você pode explicar? Ela se colocou em risco. Bruno apontou para Helena. Disfarçada. Provocando. Provocando. Helena se levantou devagar. Eu estava avaliando meu próprio hotel. E não avisou ninguém. Porque queria ver a verdade. Helena bateu na mesa. E a verdade é que você me acusou sem prova. Editou câmeras. Mentiu. Bruno respirava pesado. Eu segui protocolo. Protocolo não inclui discriminação. A palavra ficou no ar. Ninguém ousou tocar. Miguel levantou a mão tremendo. Eu tenho mais informações. Todos olharam para ele. Há inconsistências nos registros de achados e perdidos. Miguel colocou papéis na mesa. Horários que não combinam. Itens que desaparecem dos logs. Bruno ficou imóvel. Isso é irrelevante. É evidência, Helena disse. De um padrão. O advogado pegou os papéis. Leu rápido. O rosto fechou. Precisamos de auditoria externa. Bruno explodiu. Vocês vão acreditar nela? Ela armou isso. Eu não precisava armar nada. Helena o encarou. Você me entregou tudo. O conselho começou a sussurrar. Preocupação crescente. Helena sentiu a virada. Mas também sentiu o próximo golpe vindo. Bruno era acuado. E acuados eram perigosos. Helena estava sozinha no escritório quando o telefone tocou. Assessoria de imprensa. Voz nervosa. Senhora Souza, temos uma situação. O estômago dela apertou. Fala. Um vídeo, nas redes, editado. Helena abriu o laptop. Digitou rápido. O vídeo já tinha 50.000 visualizações. Mostrava ela entrando no hotel. Depois sendo escoltada. Mas o áudio estava alterado. Frases cortadas, contexto apagado. A legenda dizia: golpista se faz de vítima. Dona pressiona funcionários. Helena assistiu em silêncio. A humilhação voltou como onda. Agora era pública, distorcida, irreversível. Miguel bateu na porta e entrou sem esperar. Você viu? Ela assentiu. Não confiava na voz. Vamos derrubar, processar, fazer comunicado. Não. Helena fechou o laptop. Ainda não. Mas estão destruindo sua imagem. Porque não tem mais argumentos. Helena se levantou. Ataques assim são desespero. Miguel respirou fundo. O que fazemos então? Esperamos. Helena olhou pela janela. Até termos provas completas. E se piorar? Vai piorar. Helena virou para ele. Mas a verdade não muda com vídeo editado. Miguel assentiu. Mas o medo estava claro. Helena ficou sozinha novamente. Abriu o vídeo mais uma vez. Leu os comentários. Cada palavra envenenada perfurava. Sempre tem carta na manga. Vitimismo profissional. Dona Mimada querendo atenção. Ela fechou a tela. Respirou fundo. A ferida estava aberta, sangrando.
pública, mas ela não cairia. Ainda não. A verdade vinha. Ela só precisava aguentar. Miguel passou a madrugada revisando documentos. Olhos vermelhos. Café frio. Ele encontrou no sistema de achados e perdidos. Registros editados. Horários impossíveis. Itens que sumiam sem explicação. E um padrão. Sempre em turnos de Bruno. Às 6 da manhã, Miguel bateu na porta de Helena. Ela abriu de hobby. Não tinha dormido também. Encontrei. Ele mostrou o tablet. Logs adulterados, sistematicamente. Helena pegou o tablet. Leu devagar. Cada linha era mais uma prova. Mais uma ferida. Quem mais sabe disso? Ela perguntou. Ninguém, ainda. Helena assentiu. Bruno vai negar, vai dizer que foram erros técnicos. Mas o volume, não importa. Helena devolveu o tablet. Ele vai arrastar outros, criar dúvida. Miguel sentou na beirada do sofá. Antes, eu teria ignorado isso. Eu sei. Teria arquivado, chamado de incidente isolado. Ele olhou para as próprias mãos. Para evitar conflito. E agora? Agora? Miguel respirou fundo. Agora eu vejo que evitar conflito é escolher o lado errado. Helena sentiu algo suavizar. Não era perdão. Era reconhecimento. Isso pode custar sua posição, ela avisou. Eu sei. Bruno vai te atacar, vai expor suas falhas. Eu sei disso também, Miguel a encarou. Mas se eu não fizer, quem sou eu no espelho? Helena assentiu devagar. Então vamos até o fim. Miguel saiu com os documentos, mãos ainda tremendo, mas decidido. No lobby, Bruno estava conversando com Samuel. Voz baixa. Tom de ameaça. Samuel acenava com a cabeça. Rápido demais. Bruno viu Miguel passar. Sorriu. Mas não foi amigável. Miguel sentiu o peso do que vinha. A guerra tinha escalado. E ele estava no lado que podia perder tudo. Mas pela primeira vez em anos, estava no lado certo. Helena convocou reunião com a equipe na manhã seguinte. Sala ampla, cadeiras em círculo. Funcionários entraram devagar. Olhares desconfiados. Medo visível. Dora foi a primeira a sentar. Postura ereta, mãos cruzadas. Helena esperou todos acomodarem. Respirou fundo. Obrigada por virem. A voz dela estava calma. Sei que estão assustados. Ninguém negou. Preciso de depoimentos formais, sobre o que aconteceu comigo e sobre outras situações. O silêncio ficou pesado. Garanto proteção, anonimato onde for possível. Helena olhou ao redor. Ninguém será punido por falar a verdade. Uma mulher jovem levantou a mão tremendo. E se perdermos o emprego? Não vão perder. Helena foi firme. Isso eu garanto. Dora se levantou. Eu falo. Todos olharam para ela. Surpresa geral. Trabalho aqui 23 anos. Dora manteve a voz firme. Vi muita coisa. Calei muita coisa. Helena assentiu. Obrigada, Dora. Não me agradeça ainda. Dora olhou para os colegas. Agradeça quando outros tiverem coragem também. Um homem mais velho se levantou. Depois outro. Depois mais 3. Helena sentiu algo mudar no ar. Não era vitória. Era quebra de silêncio. Vamos fazer isso direito. Helena pegou papel e caneta. Com tempo, com respeito. Samuel estava encostado na parede do fundo, pálido, olhos no chão. Helena ouviu. Samuel. Ele levantou a cabeça. Engoliu seco. Você também foi abordado? Eu. A voz dele falhou. Sem pressa. Helena esperou. Samuel olhou para a porta, como medindo distância de fuga. Bruno, ele pediu para eu assinar um relato. As palavras saíram rápidas. Dizendo que você estava agindo suspeito. E você assinou? Não. Samuel respirou tremendo. Ainda não. Mas ia assinar? Dora perguntou baixo. Samuel não respondeu. A vergonha era resposta suficiente. Helena se aproximou dele. A verdade não precisa ser heróica. Só precisa ser dita. Samuel assentiu. Os olhos brilhavam úmidos. Você fala quando estiver pronto.
Helena voltou para o centro. Todos falam quando estiverem prontos. A reunião terminou com promessas frágeis, mas promessas de qualquer forma. Dora foi a última a sair. Parou na porta. Eles vão vir atrás de mim. Eu sei, Helena disse. Por isso você não fica sozinha. Dora assentiu. Saiu com passos firmes. Helena ficou na sala vazia. O peso da responsabilidade esmagava. Ela tinha dado voz. Agora precisava proteger quem usasse. Bruno convocou Samuel e outros recepcionistas para a sala de descanso. Porta fechada. Precisamos conversar. A voz dele era suave, perigosa. Samuel ficou perto da porta, pronto para correr. Muita confusão acontecendo. Bruno sorriu sem alegria. Mas a equipe boa sabe separar ruído de realidade. Os outros assentiram rápido. Concordância automática. Lealdade é importante. Bruno cruzou os braços. Quem é leal, cresce. Quem não é... Deixou a frase no ar. A ameaça era clara. Entenderam? Todos acenaram, menos Samuel. Bruno o encarou. Samuel, entendeu? Samuel limpou a garganta. Eu só quero fazer meu trabalho. Seu trabalho é apoiar a equipe. Bruno deu um passo à frente. Não criar problema. Eu não estou criando problema. Não? Bruno inclinou a cabeça. Então por que foi naquela reunião? Samuel sentiu o estômago apertar. A senhora Souza convocou. E você foi correndo. Bruno riu baixo. Muito rápido. O silêncio era afiado. Cuidado com quem você escolhe apoiar. Bruno apontou para ele. Donas vêm e vão, mas a equipe fica. Samuel não respondeu. O medo travou a língua. Bruno saiu batendo a porta. Os outros olharam para Samuel com pena misturada com alívio. Ele que estava na mira. Não eles. Samuel saiu da sala tremendo. Cada passo parecia pesado. No corredor, encontrou Miguel. Ele te ameaçou? Miguel perguntou baixo. Samuel assentiu. Não confiava na voz. Eu também fui ameaçado, Miguel confessou. Com coisas antigas, erros que cometi. O que você fez? Miguel respirou fundo. Decidi que viver com medo é pior que enfrentar consequência. Samuel olhou para o chão. Eu tenho aluguel vencendo. Contas? Eu sei. Miguel colocou a mão no ombro dele. Mas você também tem dignidade. As palavras ecoaram. Samuel voltou para a recepção com o coração acelerado. O telefone tocou. Ele atendeu automático. Mas a mente estava longe. Escolha ou lealdade? Verdade ou segurança? O aluguel pesava. Mas o espelho também. Helena descobriu o log faltante na tarde seguinte. Técnico externo encontrou no servidor secundário. Acesso restrito. Apenas segurança podia autorizar. E havia mais. Exclusões sistemáticas, arquivos apagados, rastros cobertos. Helena pediu auditoria técnica completa. Empresa externa. Sem vínculos com o hotel. O conselho tentou dissuadir. Isso vai gerar escândalo maior. Vai gerar verdade. Helena foi firme. Escândalo já existe. O presidente suspirou. A imprensa vai... Deixa a imprensa comigo. Helena se levantou. Vocês cuidem da auditoria. Ela saiu da reunião direto para o escritório. Porta trancada. Solidão pesada. Comando solitário. Todos queriam que ela fosse forte. Mas poucos aceitavam o preço. Batida na porta. Entre! Clarice Valença entrou. Sem pérolas, sem pose. Posso falar? Helena apontou a cadeira. Não falou. Clarice sentou na beirada. Mãos nervosas. Eu vim me desculpar. Por quê? Pelo que disse. No lobby. Clarice olhou para baixo. Foi horrível. Foi? Helena concordou, sem suavizar. Eu não pensava que era preconceito. A voz dela tremeu. Achei que estava sendo cautelosa. Cautelosa? Helena repetiu. Ou conveniente. Clarice ficou em silêncio. A palavra doeu. Você me acusou porque era fácil. Helena se inclinou. Porque outros concordariam. Porque eu era alvo seguro. Sim, Clarice admitiu. Lágrimas desceram. E eu odeio isso em mim.
Helena respirou fundo. Raiva e cansaço misturados. Odeio não resolve nada. Helena disse firme. Você precisa mudar. Como? Assume responsabilidade. Publicamente. Helena não desviou o olhar. Não desculpa vaga. Admissão real. Clarice limpou o rosto. Vou fazer. E depois? Helena perguntou. O que muda na sua vida? Clarice pausou. Pensou de verdade. Eu vou prestar atenção. Em mim, nos outros. Não basta prestar atenção. Helena se levantou. Tem que agir quando ver errado. Clarice assentiu devagar. Vou tentar. Tenta de verdade. Helena abriu a porta. Porque desculpa sem mudança é teatro. Clarice saiu ferida, mas algo novo crescia. Vergonha consciente. Helena voltou para a cadeira. A solidão voltou. Ela estava ganhando batalhas, mas perdendo energia. E a guerra maior ainda viria. Dora bateu na porta do escritório às 9 da noite. Helena ainda estava lá. Entre, Dora. Ela entrou devagar, olhos vermelhos. Aconteceu algo? Helena se levantou. Eu lembrei de outra pessoa. Dora sentou. Mariana. Trabalhou aqui até mês passado. Helena pegou caneta. O que aconteceu com ela? Bruno a abordou. Disse que ela tinha roubado toalhas. Dora respirou fundo. Revistou a bolsa dela, na frente de todo mundo. Ela tinha roubado? Não. Dora limpou os olhos. Mas ela pediu demissão na semana seguinte. Não aguentou a humilhação. Helena sentiu a raiva voltar, mas também algo pior. Culpa. Por que você não me contou antes? Porque... Dora hesitou. Porque patrão nunca quis saber antes. A frase cortou fundo. Helena tinha poder, recursos, e não estava vendo. Tem mais casos? Ela perguntou baixo. Pelo menos 3 que eu conheço bem. Dora enumerou. Todos saíram. Nenhum denunciou. Por quê? Porque denúncia sem proteção é suicídio. Dora a encarou. E proteção nunca veio. Helena fechou os olhos. O peso esmagava. Ela tinha construído império, mas esqueceu de proteger quem sustentava. Isso acaba agora. Helena abriu os olhos. Canal de denúncias. Anônimo. Protegido. Real. Muita gente já prometeu isso. Eu não sou muita gente. Helena pegou o telefone. Vou contratar empresa externa, sem vínculo com gerência. Dora observou em silêncio. Esperança lutando contra a descrença. Helena fez 3 ligações. Empresa contratada, prazo, 1 semana. Vai funcionar? Dora perguntou. Vai, Helena garantiu. Porque não depende mais de confiança. Depende de estrutura. Dora saiu com passos mais leves, mas ainda guardados. Helena ficou sozinha com a decisão mais difícil. Ela poderia demitir todos, encerrar dor com poder, começar do zero. Mas isso não ensinaria nada, não mudaria nada. Precisava reconstruir, com os mesmos tijolos. Só que estrutura nova. Ela escreveu declaração pública, curta, direta, anunciou investigação independente, pediu vítimas se apresentarem, garantiu segurança. Ao enviar para o jurídico, Helena sentiu medo real pela primeira vez. Não de perder poder, de fracassar em usá-lo certo. A sala de reunião estava cheia, conselho completo, jurídico, gerências, representantes de equipe e hóspedes, incluindo Clarice. Helena entrou sem teatralidade, mas a presença encheu o espaço. Bom dia! Voz firme, neutra, respostas variadas. Alguns cumprimentos, outros silêncio. Bruno estava sentado no fundo. Postura defensiva, rosto duro. Helena ligou o projetor. Linha do tempo apareceu na parede. Dia 15, às 14h35. Fui abordada sem evidência. Imagem de Bruno apontando. Às 14h20, 15 minutos antes. Acesso às câmeras foi pausado. Log na tela. Nome dele brilhando. Às 14h45. Fui escoltada para a sala de segurança, sem relatório formal. Vídeo. Do lobby. Celulares gravando. Bruno se levantou rápido. Isso é manipulação. Senta.
A voz de Helena cortou como lâmina. Ele ficou de pé, desafiador. Senta ou sai. Helena não piscou. Escolhe. O presidente do conselho acenou. Bruno, senta. Ele obedeceu. Mandíbula travada. Helena continuou. A auditoria externa encontrou padrão. Acessos irregulares. Logs apagados. Coincidências impossíveis. O técnico externo se levantou. Apresentou dados, gráficos, evidências. Bruno tentou desviar. Aparências importam em segurança. Aparências? Helena o encarou. Ou preconceito? Eu segui protocolo. Protocolo não inclui editar câmeras. Helena bateu na mesa. Nem abordar sem prova. Nem humilhar publicamente. O silêncio era denso como chumbo. Clarice pediu a palavra. Mão tremendo. Pode falar. Helena permitiu. Clarice se levantou. Respirou fundo. Eu acusei a senhora Souza baseada em aparência, não em fato. A sala ficou tensa. Usei meu poder social para ferir. Clarice olhou para Helena. E isso foi preconceito, claro, intencional. Algumas pessoas baixaram os olhos. Constrangimento coletivo. Peço desculpas públicas. Clarice continuou. E assumo minha parte na injustiça. Helena assentiu. Obrigada. Bruno explodiu. Isso é teatro. Ela armou tudo por vingança. Vingança? Miguel se levantou. Voz tremendo, mas firme. Eu ignorei sinais. Abafei reclamações. Por meses. Todos olharam para ele. Pequenos desvios viraram terreno fértil. Miguel olhou para Bruno. E eu deixei. Por conveniência. O ar mudou. Responsabilidade compartilhada. Helena sentiu o impacto. Não vitória. Limpeza real. A auditoria externa apresentou o relatório completo. 50 páginas. Dados irrefutáveis. Falha deliberada de registro. Manipulação de horários. Acesso irregular sob credenciais de Bruno. E mais. Pressão sistemática sobre funcionários. Ameaças veladas. Chantagem emocional. O advogado leu em voz alta. Cada linha pesava. Bruno tentou interromper 3 vezes. Foi silenciado nas 3. Quando terminou, o presidente olhou para Bruno. Você tem defesa? Defesa? Bruno riu amargo. Contra a conspiração? Contra fatos. Helena corrigiu. Fatos? Bruno apontou para ela. Você entrou disfarçada. Provocou situação. Filmou tudo. Eu avaliei meu hotel. Helena manteve calma. E descobri que você abusa de poder. Abuso? Bruno ficou vermelho. Eu protejo este lugar. De quem? Dora perguntou baixo. Mas todos ouviram. Bruno a encarou. Fique quieta. Não. Dora se levantou. Chega de ficar quieta. O silêncio vibrou. Você ameaça, pressiona, quebra pessoas. Dora apontou para ele. E chama isso de protocolo. Bruno abriu a boca. Nada saiu. Samuel se levantou também. Pálido, mas decidido. Ele me pediu para assinar relato falso. A voz tremia. Ofereceu promoção, ameaçou demissão. Miguel confirmou. Ele me ameaçou com erros antigos para me silenciar. A parede de defesa de Bruno desmoronou. Helena respirou fundo. Temos evidência, testemunhos, padrão. O presidente olhou para o jurídico. Aceno silencioso. Bruno Lessa. O advogado se levantou. Você está afastado, imediatamente. Afastado? Bruno explodiu. Por ela? Por vingança dela? Por violação sistemática de conduta. O advogado foi firme. E por abuso de autoridade. 2 seguranças se aproximaram. Não os mesmos de antes. Novos, externos. Bruno olhou ao redor, buscando aliados. Não encontrou. Isso não acaba aqui. Ele apontou para Helena. Eu vou... Vai sair, Helena completou. Agora. Bruno foi escoltado. Cada passo era derrota visível. Quando a porta fechou, a sala exalou alívio coletivo. Mas Helena não sentiu prazer. Sentiu alívio triste, como quem fecha ferida para começar a cicatrizar. Miguel se aproximou. E agora? Agora reconstruímos. Helena olhou ao redor. Todos nós. Samuel foi chamado a falar oficialmente. Ele se levantou tremendo.
Eu vi tudo no lobby. A voz começou fraca. Bruno apontou a Sra. Souza antes de investigar. Respirou fundo. Buscou coragem. Depois ele me chamou. Disse que lealdade seria recompensada. Samuel olhou para Helena. E deslealdade, punida. Você assinou o relato? O advogado perguntou. Não. Samuel balançou a cabeça. Mas quase assinei, por medo. O que te impediu? Samuel pausou. A Sra. Souza disse que verdade não precisa ser heróica, só precisa ser dita. Helena sentiu algo suavizar no peito. Obrigada, Samuel. Ele assentiu. Voltou para a cadeira. Mãos ainda tremiam. Mas algo tinha mudado. Clarice pediu palavra novamente. Foi concedida. Eu quero dizer algo. Ela ficou de pé. Julguei a Sra. Souza por aparência. Usei poder social para ferir. A voz dela estava firme agora, sem performance. E preciso assumir isso, publicamente, sem desculpas. Ela olhou para Helena. Não foi mal entendido, foi preconceito, e eu errei. O silêncio era respeitoso, não constrangedor. Helena assentiu. Seu reconhecimento importa, mas mudança importa mais. Eu vou mudar, Clarice prometeu. De verdade. Helena anunciou as medidas, voz clara, objetiva. Afastamento confirmado de Bruno. Investigação formal continua. Primeira medida. Canal de denúncias externo, anônimo, protegido, operacional em 1 semana. Segunda. Treinamento obrigatório, com acompanhamento, para todos, inclusive gerência. Terceira. Reparação às vítimas identificadas, financeira e profissional. Quarta. Auditoria anual, externa, sem aviso prévio. Quinta. O conselho assentia, algumas resistências, mas maioria aprovava. E comigo? Miguel perguntou. Eu falhei também. Helena o olhou. Você assume responsabilidade? Sim. Então fica, sob supervisão, com metas claras. Miguel assentiu. Gratidão e vergonha misturadas. A reunião terminou. Pessoas saíram devagar, processando. Helena ficou sozinha na sala. O peso tinha mudado. Não era vitória. Era início de cicatrização. Reconstruir doía mais que destruir. Mas era o único caminho real. 3 semanas depois, Helena atravessou o lobby pela manhã. Mesma roupa simples. Mas algo tinha mudado. Samuel a cumprimentou com um sorriso verdadeiro. Bom dia, Sra. Souza. Bom dia, Samuel. Como está? Bem, melhor. Ela sorriu. Seguiu. Avisos novos nas paredes, processos claros, linguagem acessível, canal de denúncias funcionando. 3 casos reportados já, 2 resolvidos. Helena caminhou até a área de serviço. Bateu antes de entrar. Dora estava organizando suprimentos. Olhou para cima. Helena. Vim agradecer. Helena entrou. Publicamente. Dora franziu a testa. Não precisa. Precisa! Helena chamou outros funcionários. Podem vir aqui? 6 pessoas se aproximaram. Curiosas. Vocês sustentam este hotel? Helena falou para todos. Trabalho invisível que torna luxo possível. Dora baixou os olhos. E eu falhei em reconhecer isso. Em proteger vocês. Helena continuou. Isso muda agora. Oficialmente. Anunciou programa de promoção interna. Critérios transparentes. Diversidade como meta. E mais. Salários revisados, benefícios ampliados, voz real em decisões. Números não substituem dignidade diária. Helena foi clara. Mas estrutura ajuda. Os funcionários ouviram em silêncio. Esperança cautelosa. Miguel apresentou cronograma. Metas verificáveis. Acompanhamento trimestral. E se não cumprir? Alguém perguntou. Auditoria externa cobra. Miguel garantiu. De mim também. À noite, Helena atravessou o lobby novamente. Movimento normal. Vida continuando. Mas ela sentia a diferença. Nas vozes, nos cumprimentos, na ausência de medo. Clarice estava no café. Lendo. Acenou quando Helena passou. Helena acenou de volta. Não amizade,
mas respeito nascendo. Dora saiu do turno e parou ao lado dela. Está diferente. Está, Helena concordou. Mas é começo, não fim. Eu sei. Dora sorriu cansada. Mas começo já é muito. Helena subiu para o escritório. Última tarefa do dia. Olhou pela janela. O hotel brilhava. Sempre brilhou. Mas agora o brilho vinha de outro lugar. Não só do mármore. Vinha das pessoas que podiam falar, que eram ouvidas, que importavam. Helena viu seu reflexo no vidro. Cansada, marcada, mas inteira. Seu legado não era o prédio. Nunca foi. Era o padrão moral que finalmente tinha nome, e rosto, e compromisso real. Ela desligou a luz. Fechou a porta. O trabalho continuaria amanhã. E depois. E sempre. Mas hoje, pela primeira vez em semanas, ela sentiu paz.